Meus irmãos, nós chegamos ao fim da exposição desse livro de Gênesis, e esse é claro, obviamente, como sabemos, é o primeiro livro bíblico, e isso que é óbvio, é importante, porque ele é o fundamento de tudo que virá adiante. Toda a teologia, toda a escritura, tudo mais que o Senhor nos revela na sua palavra, tem base, tem fundamento nesse livro de Gênesis. Ou seja, esse é o livro das origens da humanidade, que nos descreve a criação, a queda, a redenção. Tudo isso, irmãos, nós aprendemos nesse grande livro de Deus. E tantas doutrinas importantes, essenciais. Nós observamos o modo, por exemplo, como o Senhor estabeleceu o Shabat, o dia do Senhor, que era o sábado na antiga aliança e o domingo na nova aliança. O fundamento está não em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, mas está no livro de Gênesis. Então, toda a teologia de culto, por exemplo, também não começa, Deus não começa a ser adorado no livro do Êxodo, com os levitas. Depois o Senhor dá o culto cerimonial, mas nós vimos que logo após a queda, o Senhor, então, é adorado pela família da aliança. Tem aquele problema entre Caim e Abel, porque Caim não adorou conforme a orientação de Deus e não estava com o coração de maneira adequada diante de Deus, e Abel adorou e o seu culto foi aceito. Então nós podemos entender que a base para uma teologia de culto no livro de Gênesis, e, por exemplo, a instituição do casamento. Como podemos falar, irmãos, sobre o casamento monogâmico? Deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher e se tornam os dois uma só carne. Isso está em Gênesis. Depois vem a poligamia, mas mostrando que não era para ser assim. Os problemas que nós vimos em toda a história da família da aliança, embora de fato ali havia aquele casamento, mas não é o padrão original de Gênesis nos primeiros capítulos, e que nós vemos no Novo Testamento que o padrão dos fiéis, de fato, quando a igreja vai escolher presbíteros, o Senhor diz que seja marido de uma só mulher. Há esse padrão, o fundamento está em Gênesis. Cristo também falou sobre isso, quando ele discorreu sobre o casamento. Então, várias doutrinas, irmãos, só podem ser entendidas à luz desse livro de Gênesis. A igreja de Cristo precisa ter esse fundamento. Nós precisamos, então, voltar a este livro, como fizemos aqui, tivemos essa oportunidade de trabalharmos todo o livro juntos aqui, e isso é importantíssimo. Vimos o Evangelho, vimos o pacto de Deus sendo estabelecido. Então, é algo maravilhoso aquilo que podemos fazer aqui, pregando Cristo através também desse livro de Gênesis. E nesse livro nós temos também um tema difícil para a humanidade. Temos um tema difícil, que é o tema da morte, que é o que nós chegamos aqui nesse capítulo 50. Mais uma vez, já vimos morte anteriormente no livro de Gênesis, mas aqui nós observamos no capítulo anterior a morte de Jacó, e agora José também irá morrer, e o livro então se encerra com essa nota de morte. A Bíblia fala sobre os efeitos do pecado, da morte, essa separação da alma e do corpo. E então nós vimos como a morte entrou no mundo e ela passou a todos os homens. E ela continua passando, isso chega até nós hoje. Mas ao mesmo tempo que observamos os efeitos do pecado e da morte, nós observamos também a esperança que o Senhor deu ao seu povo em meio aos sofrimentos, à morte, a tantos problemas e dificuldades. Então, há uma esperança que em meio a toda essa confusão que está aí, o Senhor está operando a salvação. Ele prometeu o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele prometeu o Redentor, o mediador, Cristo Jesus. Então isso é revelado já no livro de Gênesis, o Evangelho.
o proto-evangelho lá no capítulo 3, e depois nós vemos os pactos de Deus e vemos o evangelho sendo prometido por meio das alianças. Então, nós terminamos esse livro com uma nota de esperança. Nós observamos aqui a morte de homens de fé, homens de Deus crentes no Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos o relato da morte de Jacó e o relato da morte de José, o fim da era patriarcal. E nós vemos, então, que eles deixam muito claro. Jacó diz: não me enterre na terra do Egito. Leve o meu corpo para Canaã. Eu morro, mas me enterre lá. Deus, o Senhor, vai cumprir suas promessas. Eu não recebi em vida. O Senhor prometeu a terra, irmãos, e ele está exilado, digamos assim, no Egito. Aquelas promessas todas, elas não se cumpriram em vida, eles morreram, digamos assim, sem obter as promessas, mas morreram crendo nelas, esperando nelas. Eles morriam na certeza da visitação de Deus. Eles morriam na certeza da vinda do Messias, que viria para os libertar dos grilhões da morte. José, vamos ver, vai dizer: eis que eu morro, pode me embalsamar, mas Deus visitará, o Senhor vos visitará, e quando Ele visitar, leve o meu corpo daqui. 400 anos depois, mais na frente, na época de Moisés, José está dizendo: me embalsame e me prometam aqui, vocês vão me levar. Quando o Senhor visitar, Ele cumprir a sua promessa, vocês vão me levar e me sepultar lá na terra de Canaã. Então, nós observamos no capítulo 49, verso 29 a 32, no capítulo anterior, as instruções de Jacó a respeito da sua morte. E isso nos mostra, irmãos, que mesmo em meio à morte, o crente, ele deve morrer na fé, demonstrar a sua fé. A fé, ela não está conosco só nos momentos de prosperidade, de saúde. Nós somos o povo de Deus, nós somos salvos pela graça, nossa vida pertence ao Senhor, nós somos dele na vida e na morte. Nossa vida pertence a Ele. Nós somos crentes em Cristo Jesus, cremos que Ele venceu a morte, que Ele pagou o preço do pecado, que não há mais condenação, cremos na doutrina da ressurreição dos mortos. Então, irmãos, nós precisamos viver nessa fé a cada momento, inclusive, o tempo está passando, e não para, independente da idade que você tenha, se é jovem, se é mais velho, mais maduro, ou é idoso, a morte virá, se Cristo não vier. Nós teremos que passar, irmãos, por essa luta, por essa situação de enfrentarmos a morte. Temos que combater o bom combate até o fim. E isso não deve mudar nada a respeito da nossa fé. Pelo contrário, nós temos que viver nos preparando. E é por isso que estamos aqui domingo após domingo. É por isso que dia após dia devemos ter uma vida devocional, devemos adorar a Deus no nosso lar. Devemos praticar a espiritualidade, a piedade. Devemos viver como peregrinos, como forasteiros. E à medida que o tempo vai passando, vai chegando a hora que o Senhor irá nos chamar, ou Cristo irá voltar, meus irmãos, vai chegando o momento de demonstrarmos uma fé mais madura ainda, mais convicção ainda. Para aqueles que estiverem ao nosso redor, os nossos descendentes, observarem e verem: ele morreu, ele viveu, mas também morreu na fé. Então, aos 147 anos, Jacó morre. Um crente, um grande pecador, mas um crente, um santo de Deus, um homem de fé. E mesmo velho, morrendo, o seu desejo é: o Senhor vai cumprir as suas promessas. Eu morro, mas creio. Não recebi aqui todo o cumprimento das promessas, mas o Senhor vai cumprir.
ele depende de Deus para todo o seu bem, ele transmite aos seus filhos essas lições de uma vida de fé, de como se comportou diante desse grande inimigo que é a morte. O inimigo vencido, é verdade, mas é o último e é um grande, não deixa de ser um grande inimigo. Então, no capítulo 50, do verso 1 a 14, nós temos então aí o enterro de Israel, de Jacó. Então, nós vemos aí que Jacó morreu com 147 anos. José tinha 56 anos, irmãos, aí, quando o seu pai morre. Isso quer dizer o quê? Que José viveu até 110 anos. José ainda viveu, depois da morte de Jacó, ele estava ali ainda na metade da vida. Ele viveu mais 50 e poucos anos, 54 anos. Viveu ainda bastante tempo, teve longevidade, viveu ali como governador do Egito, sendo bênção para os seus irmãos, sustentando os seus irmãos. Então Jacó morre ali na meia-vida de José. Ele disse para José não lhe enterrar no Egito, e José pede autorização para Faraó, para enterrar o seu pai em Canaã. Então, no capítulo 50, ele começa dizendo aí: José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele, o beijou, e ordenou que embalsamassem o seu pai. Vocês sabem, há uma técnica ali no Egito, quando as pessoas morriam, eles embalsamavam, colocavam ali especiarias, cobriam aquele corpo para que houvesse uma preservação. Tudo indica que isso tinha a ver com a fé pagã dos egípcios. Eles tinham lá umas religiões e que acreditavam também em vida após a morte, e desenvolveram pelas suas ciências uma técnica de preservação do corpo. E essa prática egípcia, irmãos, era uma prática de respeito pelo corpo, talvez manifestando ali a sua fé, embora equivocada, mas respeitando o corpo, sepultando na esperança, talvez, no caso deles. Para nós sim, sepultamos na esperança da ressurreição. E no Novo Testamento, por exemplo, há uma linguagem de sepultamento. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 42, o apóstolo Paulo, capítulo 15 de Coríntios, é o capítulo da ressurreição. Se você quiser saber mais sobre a ressurreição, ou alguém lhe perguntar qual é o capítulo da Bíblia que fala da ressurreição, diga o capítulo 15, 1 Coríntios 15. Nesse capítulo, no verso 42, o apóstolo Paulo diz: assim também a ressurreição dentre os mortos. Aí veja o que ele vai dizer: semeia-se o corpo na corrupção, ressuscitará na incorrupção. Há uma linguagem, então, a ideia de sepultamento é uma ideia de que você semeia como uma semente. Esse corpo aqui, Paulo vai dizer, ele é como que uma semente, não é o que seremos, o nosso estado eterno, é como a relação de uma semente de uma árvore. Você olha para a semente e não sabe o que será a árvore. Não dá para saber o seu tamanho, como ela será exatamente. Então, esse corpo, ele é semeado em corrupção, na esperança da ressurreição, e ressuscitará em incorrupção. Então, José diz, né, dá ordens para que faça o embalsamamento do corpo do seu pai. Esse rito, ele diz o texto aí que gastou, irmãos, presta atenção, 40 dias, segundo a técnica dos egípcios, no verso 3, 40 dias, para se cumprirem os dias do embalsamamento. E veja que o texto diz no final aí que os egípcios choraram 70 dias. Irmãos, José é governador do Egito. Jacó, pai de José, alguém importante. Um luto de Faraó durava 72 dias. Veja o respeito que Jacó tem aí. Ele achou que ia morrer, nem ia ver os filhos de José. O Senhor lhe deu mais tempo. Ele viu José, viveu mais, se eu não me engano, se eu me lembro, mais uns 18 anos. E então ele é sepultado com todas as honrarias no Egito. José, então, ele recebe autorização para ir sepultar o seu pai em Canaã. Faraó manda toda uma comitiva de oficiais com José.
E então o texto diz que eles o choraram 70 dias, e depois ele pede aí no verso 4, se agora achei mercê, rogo-vos que fales aos ouvidos de Faraó. Ele nem se apresenta diante de Faraó, porque havia uma lei que não poderia se apresentar ali daquela maneira, estando de luto. E ele manda um recado a Faraó, pedindo autorização, dizendo que o seu pai lhe fez jurar: eis que eu morro no sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir, sepultar meu pai, depois voltarei. E Faraó autoriza, e Faraó então autoriza, e vai uma grande comitiva sepultar Jacó com oficiais, toda a casa de José. Todos eles vão ali, carros, cavaleiros, e vão para o lugar designado. Ali José ainda chora 7 dias. Então, eles vão para Canaã, algo que no futuro iria acontecer com Moisés. Eles iriam depois sair novamente, apontando para esse momento futuro, essa jornada para Canaã. O fato de estar sepultado na terra da promessa. Então, em meio a esse momento de dor, irmãos, aqui é um ato de fé, de confiança. É quando também alguém, um crente, parte, e nós então sepultamos alguém nessa esperança. Quando chegar a nossa hora, da mesma maneira. Então a palavra de Deus, irmãos, nos orienta quanto a estas coisas, como devemos viver, como devemos morrer para a glória de Deus. Tudo isso é orientado nas Escrituras. Então, José enterra o seu pai com grandes honrarias. Os cananeus conheciam Jacó. E os cananeus, Abraão comprou aquele campo, a família da aliança era conhecida, Abraão, Isaque e Jacó. E então o texto diz que eles viram que era grande pranto dos egípcios, chamaram ali de grande pranto dos egípcios. Chamaram aquele lugar, até batizar no lugar de Abel Misraim. Então veja que foi algo grandioso. Jacó morreu com todas essas honrarias, os cananeus viram que ele era um grande homem, famoso, conhecido no Egito. E então depois José volta para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Irmãos, então, depois desse momento de sepultamento, a família volta, e ao voltar, nesse momento de partida, nesse momento em que há, de certa forma, uma mudança de liderança, Jacó parte, ele morre. José agora é o primogênito. Ele é o patriarca principal. E pela sua posição como governador do Egito, ele tinha poder. E os seus irmãos, então, eles ficam preocupados. Pensamentos vêm na cabeça deles. Será que José nos perdoou só por causa do nosso pai que estava vivo? Será que José não se vingou de nós só por causa do nosso pai, por amor ao nosso pai? Mas agora que o nosso pai partiu, será que ele não vai se vingar, retaliar aquilo que fizemos com ele na sua meninice? Então o texto vai nos mostrar, no verso 15, que justamente isso que estou dizendo. Vendo que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Veja, irmãos, a questão da consciência. Havia acontecido o perdão lá atrás, a reconciliação. Tantos anos já passaram. Mas eles cometeram todo aquele mal contra José, houve aquele perdão, mas a sua consciência volta de novo, tantos anos depois. Eles estão numa situação que lhes faz lembrar do seu pecado, que lhes faz lembrar o que eles fizeram com José. Agora eles estão na mão de José, José é governador do Egito, seu pai não está mais ali, e eles perguntam, então, é o caso de José nos perseguir, nos retribuir. E aí eles mandam um recado a José, no verso 16. Teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos, o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão
dos servos de teu pai. E José chorou enquanto falava. Então, irmãos, veja essa questão de consciência e que, de fato, o Espírito Santo operou na consciência dos irmãos de José. Eles se arrependeram verdadeiramente lá atrás, houve um perdão, e a sua consciência ela está sensível. E nesse momento de luto, de partida, de perda, tudo isso volta à sua mente, eles vão a José. Veja que José nunca esqueceu, irmãos, também. Perdão não é amnésia, não é perdoar não quer dizer que apagou, não. E que não aconteceu a maldade é real. Deus repreendeu a maldade dos irmãos de José. O Senhor tratou com eles, os humilhou, os levou por um caminho de aflição, de arrependimento. Isso é verdade, o fato, mas ainda assim o Senhor os perdoou. José também os perdoou. Mas sendo lembrado de tudo isso, o texto diz que José chorou enquanto lhe falava. Porque boa parte da vida de José foi isso. Boa parte da vida de José foi sendo odiado pelos seus irmãos, foi sendo perseguido, invejado, foi vivendo escravo por causa dos seus irmãos. No Egito, foi vendido, viveu ali como escravo, passou por tantas situações complicadas. E os seus irmãos vêm a ele e novamente falam sobre isso, trazem à tona esse assunto. José chorou. E depois o texto diz, vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Eles, irmãos, tinham convicção do seu pecado, que o que eles mereciam eram ser escravos. Novamente, eles reafirmam o seu arrependimento, o seu desejo de perdão, do perdão de José. E aí, interessante a resposta de José. José, ele não muda o discurso. Nada mudou aqui, nada mudou. Depois do que aconteceu, depois da morte de Jacó. José não é uma pessoa dúplice, é uma pessoa íntegra, de caráter, um homem de Deus, um crente. Ele foi trabalhado pelo Senhor, ele era um justo, um salvo, ele perdoou os seus irmãos, verdadeiramente. Não foi uma coisa externa para agradar o seu pai, ou uma coisa forçada. E José, então, ele diz aos seus irmãos, não temais. Agora preste bem atenção isso aí no verso 19, irmãos, interessantíssimo isso. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Irmãos, a quem pertence a vingança? Quem é o dono da vingança? Deus é o dono da vingança. José está dizendo assim, meus irmãos, eu sou Deus para me vingar. É sério, irmãos, esse negócio de vingança é sério. Na Bíblia é muito sério isso. A Bíblia diz, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E José é crente, ele sabe disso. Ele diz, estou eu no lugar de Deus. Ele não diz assim, vocês não fizeram nada, não. Ele não diz isso não, irmãos, ele não deixa de dizer o erro, não. Ele cita o erro, ele diz, verso 20, vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. José nunca disse que não teve nada, não. Nunca foi dito, não teve nada, e passa, não teve isso, não. Aconteceu, a situação nunca deixou de ser claro isso. Vós intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Porém, Deus é soberano. Foi da vontade de Deus. Não anula, irmãos, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, o mal, o pecado. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José crê na soberania de Deus, ele sabe que a história é a história de Deus. Que não há acasos, que não há eventos aleatórios, que tudo está cumprindo o decreto de Deus. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, não justifica mais, os irmãos já estavam arrependidos, irmãos.
Então aqui não é ocasião de José jogar em rosto. Ele não está dizendo isso para jogar em rosto, embora ele não negue o que aconteceu. Ele não está dizendo para jogar em rosto. Ele está dizendo apenas assim: realmente vocês fizeram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Quem sou eu para ir contra Deus, a vontade de Deus, o seu decreto? Tudo isso Deus quis usar para trazer livramento, para operar o bem, para que houvesse salvação, para conservar gente em vida. E aí José diz então no 21, não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Então José, ele aceitou a predestinação de Deus. O que Deus quis, o seu propósito. Não amenizou o pecado, mas perdoou. Foi perdoado o pecado. Não há mais o que ficar rememorando isso, houve perdão. Ele os consolou, ele falou aos seus corações, eram homens quebrantados, arrependidos. Não havia necessidade, de fato, alguma, de continuar com aquilo no coração, qualquer vingança ou qualquer coisa desse tipo. Então, irmãos, nós vemos aqui, na história de José, esse tema da reconciliação. Vimos que houve medo, ansiedade, apreensão naqueles corações com relação a José, mas José sabe a vontade de Deus, sabe que o mal está nas mãos de Deus, no controle de Deus, que o Senhor usa o mal para fins santos, para a sua glória, e José então se submete a Deus, aquilo lhe faz chorar, aquela lembrança lhe faz chorar naquele momento, mas coisas maiores e melhores vieram daquilo. Vida, salvação veio por meio daquelas situações. Tudo aquilo foi plano de Deus para levar avante o seu plano redentor. E até mesmo o pecado dos irmãos de José foi parte desse plano necessário. E José está contente com o desfecho final. O Senhor o abençoou, o Senhor lhe deu a primogenitura, o Senhor o prosperou, o abençoou, cuidou dele, esteve com ele, lhe deu vitória. Então, o cuidado de Deus confortou o coração de José. Ele não era alguém amargurado, alguém azedo com os seus irmãos, buscando a oportunidade de se vingar. Ele sabia que o plano de Deus se cumpriu, um plano de um Deus que é bom, justo, e que cumpre todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então, irmãos, mesmo em momentos de morte, de tensão, de conflito, de mudança de liderança, onde há ansiedade, Jacó partiu, os 10 irmãos de José estão ansiosos. O que será agora do povo de Deus, da família do pacto? Momentos difíceis, momentos de ansiedade, mas mesmo assim, esses momentos são ocasiões de demonstrarmos fé. O Senhor reina, a história é a história de Deus. Em meio a conflitos, guerras, confusões, pecados, aflições, o Senhor está reinando. O seu propósito está se cumprindo. O Senhor irá ser glorificado, irmãos, em todas essas coisas. E a obra de redenção irá acontecer. Então, em momentos de morte, mesmo quando morremos, e aqui vimos Jacó morreu, mas veremos José também irá partir. Em momentos de morte, esses são momentos de demonstrarmos fé, esperança, confiança no Senhor. Aí no capítulo 50, do verso 22 ao 26, nós temos então a morte de José. José viveu uma vida muito boa no Egito, governador, honrado, um herói mundial da sua época. Irmãos, José, a vida de José, o seu feito transbordou o Egito, que era o principal império. Ele foi instrumento de salvação para pessoas de toda aquela região ali ao redor, onde aquela fome assolou. Então, José era um homem famosíssimo. Era um homem que Deus abençoou grandemente.
Mas ele não morreu tendo as promessas de Deus se cumprindo todas sobre ele, mesmo ele vivendo essa vida maravilhosa, próspera, honrada. O seu pai, quando abençoou os seus filhos, Jacó, ele diz: José é um ramo frutífero. E aí você lembra lá em Gênesis 49, na bênção, ele cita o que aconteceu: seus irmãos o afligiram, mas ele prevaleceu. E o Senhor promete a José bênçãos do alto, bênçãos relacionadas à terra de Canaã, bênçãos relacionadas às promessas pactuais que foram dadas a Abraão, a promessa da terra. Então, por mais que José viveu uma vida abençoada por Deus, teve um fim maravilhoso, nobre, mas as promessas de Deus não se cumpriram sobre ele. E nessa parte final aí, do verso 22 ao 26, o texto diz que ele viveu uma vida longa, 110 anos, ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. E ele viu os filhos de Maqui, filhos de Manassés, ele viu seus bisnetos. Verso 23. Mas no verso 24 ele diz: eu morro, porém Deus certamente vos visitará, e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. José diz: eu estou morrendo, eu vou morrer, mas Deus vos visitará, o Senhor vos visitará, e vos fará subir desta terra, ou seja, Ele vai cumprir a sua promessa. Lembra do que Ele disse a Abraão? Ele fez um pacto com Abraão, mas Ele disse: sabe que certamente a tua descendência será estrangeira, e será escrava numa terra estranha. O Senhor havia dito a Abraão que o povo de Deus iria descer para o Egito, que ficaria 400 anos lá e seria escravizado. E José está fazendo referência a isso, a visitação futura, que viria 400 anos depois, na época de Moisés. E José está dizendo: eu morro, mas Deus certamente vos visitará, vai se cumprir a sua palavra, e Ele vos fará subir dessa terra, para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Esse homem, irmãos, está morrendo como seu pai, ele está morrendo como Jacó, morrendo na fé. E ele, no verso 25, diz: José fez jurar aos filhos de Israel, me jurem aqui. Ele não obrigou os filhos de Israel a o levarem imediatamente, como Jacó disse. Ele não obrigou isso, não pediu isso no seu juramento. Verso 25, José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. E aí ele diz: e fareis transportar os meus ossos daqui. Quando acontecer isso, vocês vão levar os meus ossos daqui. E a mesma coisa que fizeram com Jacó, então, José foi embalsamado. Veja que ele vai dizer no verso 26, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Irmãos, essa palavra aí, visitação, no hebraico, a palavra aí, ela tem esse significado: o Senhor vai intervir, Ele vai cumprir a sua promessa, Ele virá com salvação. Então, José morreu com a esperança da visitação de Deus, da salvação. Quando o Senhor visita, Ele visita com salvação e com juízo, que é o que aconteceu com o Egito, quando na época de Moisés, o Senhor visitou o seu povo, lembrou-se da sua aliança, salvou o seu povo, e os egípcios, ao mesmo tempo, sofreram o juízo. E essa visitação, irmãos, essa esperança, através dela, esses santos de Deus estavam olhando para Cristo, para a redenção final, que vem com Jesus Cristo. No Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, no contexto da encarnação do nosso Redentor,
Lucas 1, 68 a 80, o texto diz: bendito o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Visitou e remiu o seu povo. É essa salvação de Abraão, Isaque e Jacó, do Antigo Testamento. O Senhor visitou e redimiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas. Ele enviou o Messias, ele enviou Cristo Jesus para nos redimir, para nos salvar, para morrer na cruz em nosso lugar, e ao mesmo tempo Cristo vem para nos salvar e também vem para trazer um juízo sobre esse mundo, sobre os que não se arrependem. Veio para salvar na sua primeira vinda e virá uma segunda vez para nos salvar, para completar essa salvação, essa libertação, nos fazendo ressuscitar para a vida e também fazendo os ímpios ressuscitarem, uma ressurreição para o juízo. Então, bendito o Senhor que nos visitou e remiu. E aí ele diz: e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o sirvamos sem temor, em santidade, em justiça, perante ele todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Está falando de João Batista, que é o precursor do Messias. Então tudo aquilo apontava que o Messias estava vindo, já estava ali, né? E tudo isso apontava então para essa visitação do Senhor, o perdão, a salvação que vem em Cristo Jesus, a luz que vem em Cristo Jesus. Então, a visitação final de Deus, irmãos, é com Cristo. Cristo vem para salvar o seu povo. Nós hoje já recebemos, eles lá morreram nessa esperança da visitação que viria. Para nós, essa visitação já veio, Cristo já veio, morreu, ressuscitou, e ele virá uma segunda vez, a visitação final. Em Apocalipse 22, 20, o texto diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora, certamente cedo venho. Amém, ora vem, Senhor Jesus. Então nós vivemos e morremos na fé, nossa morada final não é aqui. O Senhor nos visitará com salvação. Se é que vamos morrer, morremos na esperança, morremos na fé, Ele nos visitará, Ele prometeu nos dar vida eterna, que mesmo que morramos, ainda que morramos, viveremos, que a morte então é um inimigo derrotado, ressuscitaremos com Ele, já ressuscitamos espiritualmente, mas ressuscitaremos finalmente o corpo já vivificado, e a alma já vivificada e o corpo ressurreto. Então o Senhor nos visitará para nos libertar da morte e do inferno. Morte, perseguição, lutas, dores dessa vida não tem a palavra final sobre nós. Venceremos em Cristo a maldição desse mundo caído. Nós, irmãos, aguardamos então, Pedro diz, o apóstolo Pedro, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Lembra de Jó, ele diz, que com esses olhos verei o mediador. Ou seja, irmãos, há uma esperança, uma promessa, ressuscitaremos, habitaremos na terra restaurada. A promessa de Deus se cumprirá. Então, esse texto aponta para Jesus. Esse é um texto de esperança em meio a tudo isso aí que vemos. E podemos fazer, irmãos, algumas aplicações ainda finais. Irmãos, o crente, mesmo morto, espera o cumprimento das promessas de Deus, igual os crentes do Antigo Testamento. Mesmo morto, nós esperamos o cumprimento das promessas de Deus. Jacó foi enterrado numa caverna. Ele espera o cumprimento das promessas de Deus. Vários santos de todas as eras, santos enterrados, queimados, esquartejados, partidos ao meio, lançados às feras,
lançados ao mar, dilacerados, esperam o cumprimento da promessa. Morreram na esperança da ressurreição. Estive ali em São Paulo, se você for, pode ir lá no cemitério dos protestantes. Você vai ver lá, lado a lado, a lápide de Ashbel Green Simonton e do lado a lápide de José Manuel da Conceição, os nossos pioneiros. Eles aguardam a promessa da ressurreição. Se você for para outros lugares, os nossos pais do passado, os puritanos, se você for lá em Londres, você vai ver lá o sepulcro de John Owen, de John Bunyan, o latoeiro, o grande pregador, esperando a esperança da ressurreição. Então, irmãos, nós devemos viver e morrer nessa fé. Uma fé que não serve para isso, serve para quê? Que tipo de fé é essa, irmãos, que, como igreja, cultivamos, alimentamos? Não é isso que vemos em toda a história bíblica. O Senhor Jesus disse: porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Aí veja o que ele vai dizer, a promessa, o que ele está dizendo: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Você acredita nisso? Todos os que estão no sepulcro, todos ouvirão a sua voz. Só que tem dois grupos, né? Ele vai dizer aqui: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Virá a visitação, o Senhor virá. Nós morremos nessa fé. E ele diz aqui, o Senhor Jesus diz: os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgue. O meu juízo é justo, porque eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então, aquele ato que para nós não é necessário mais comprarmos um sepulcro na terra de Canaã, não é necessário ser enterrado em Israel, mas lá no Antigo Testamento, esse ato de ser enterrado em Canaã era um ato de fé, de esperança, de que Deus cumpriria o seu pacto. Pela fé, o autor aos Hebreus diz: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. E aí ele fala de José. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel. Ele fez menção do Êxodo. Hebreus está dizendo: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Irmãos, abra aí em Êxodo 13. Êxodo 13. Aí na sequência, né, já. Êxodo 13, do verso 17 a 19. Deixa eu ver se é isso mesmo. Êxodo 13, verso 17. Vou ler, os irmãos acompanham. Êxodo 13, verso 17, diz assim: tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Agora o verso 19. Aí veja o que é que aconteceu, na saída é o Êxodo. Aí veja o que aconteceu no verso 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente. Veja a importância do juramento, que toda hora se quebra, hoje em dia. Ele fez jurar solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Irmãos, Deus jurou e cumpriu. E José fez os filhos de Israel jurar: Deus vai cumprir o que ele disse, me jurem, façam um juramento.
não deixe os meus ossos aqui. Então, essa é uma expressão de fé. É claro que Deus poderia ressuscitar José onde fosse. Ele poderia dizer, Deus é soberano, deixa lá, ele não vai ressuscitar no último dia. Mas não, eles haviam solenemente prometido. E o corpo de José embalsamado no Egito, 400 anos, era a lembrança. Deus vos visitará, eis que eu morro. Eles olhavam, o corpo estava ali, embalsamado. E era um lembrete, era um recado, Deus vos visitará. E quando acontecer isso, não deixe os meus ossos aqui. Eles lembraram, veja que Moisés, eles sabiam disso. Isso foi transmitido. Veja que não era um povo sem identidade, sem memória, sem história. Eles lembravam do seu juramento lá de trás. Surgiu um faraó que não lembrava mais de José, quando Moisés vai tirar o povo do Egito. Mas o texto diz que eles lembraram, Moisés lembrou. Porque é a história, irmãos, do povo de Deus, é a história de Deus. Então, Deus é soberano e por isso nós podemos morrer nessa esperança. Deus vai cumprir sobre nós as suas promessas. Aqueles que estão em Cristo viverão eternamente. A promessa da terra, irmãos, não é a gente ir lá para Canaã, e não é literal. Pelo menos agora, né? Será a terra restaurada. Nós não sabemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a promessa da terra de Abraão, a cidade que Abraão esperava, a terra, é o estado eterno. Jesus, no Novo Testamento, diz, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele diz, na casa de meu pai há muitas moradas, pois eu vou preparar-vos lugar. Então, irmãos, nós, nada contra, se Deus nos abençoar, tivermos condição de ter uma casa própria, ou viver aqui, ter algum recurso dessa terra, isso não é errado, não é pecaminoso. Mas a nossa esperança não está, a nossa vida, isso aqui é passageiro. Nossa esperança está no novo céu e na nova terra. Devemos morrer nessa esperança. Então, não somos diferentes de Israel. Devemos viver e morrer na mesma fé. Jesus dirá naquele dia aos da sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então, irmãos, é essa a fé que vivemos. Jesus também disse em Mateus 26, 29, desde agora não beberei do fruto da vide até aquele dia em que o beba convosco no reino de meu Pai. Então nós esperamos um reino eterno, que é essa terra restaurada, sem pecado, novo céu e nova terra, a nova Jerusalém que desce do céu. Então há essa nota de esperança. Há essa esperança que se cumpre em Cristo, essa visitação de Cristo. E, finalmente, irmãos, nós temos em José, apontando para Cristo, um modelo de perdão. José é o patriarca, ele é o primogênito, e como vimos no texto aí, ele perdoa aos seus irmãos. E nós, na história, sabe quem somos nós nessa história aí? Não é José, não. Nós somos os irmãos de José. Nós matamos, nós se estivéssemos ali, se não fosse a graça, nós seríamos aqueles que teriam crucificado Cristo. Nós matamos Ele com os nossos pecados. E Ele nos perdoa, quando nos arrependemos, quando vamos a Ele, quebrantados, humilhados, reconhecendo o nosso mal, o nosso pecado, e nos perdoa e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele não só perdoa, José não só perdoou os seus irmãos, diz, eu vou sustentar vocês. Eu, além de perdoar, confortou, disse, não se preocupe. Jesus, irmãos. Ele não diz assim, eu te perdoo, mas te vira aí, não. Eu te perdoo, mas te vira aí, te vira. Ele diz, ele nos perdoa e nos adota, nos sustenta, é o nosso Deus, o nosso pastor, Ele cuida de nós. Então, irmãos, é maravilhoso observar que
tudo isso, irmãos, ficou registrado para cumprir o propósito de Deus e para a nossa edificação, para a nossa esperança, para a nossa fé. Então, nós não devemos negligenciar esse evangelho, não devemos viver secularizados, como se a nossa esperança fosse só aqui. Viver, irmãos, alheios a esse perdão do nosso José maior, que é Jesus Cristo. Perdão que nos aceita, nos acolhe, nos sustenta. Ele é o nosso irmão mais velho, o seu povo, nós somos ali os seus irmãos que pecaram, e Ele nos perdoa, nos acolhe, nos aceita. E nós devemos, da mesma maneira, então, estender esse perdão também uns aos outros. É o que Ele nos ensina em toda a Bíblia, no Novo Testamento e nos Evangelhos. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude a não nos esquecermos desse livro de Gênesis, da sua importância, do seu lugar. A igreja tem sido atacada, e tem sido nessa questão de Gênesis. Pode perceber, vários ataques hoje à igreja, é o criacionismo, questão da família, a questão nossa do pacto aí está bem fundamentada no livro de Gênesis, o início de toda a redenção da igreja, do pacto, sobre a questão que muita gente tem dificuldade do dia do Senhor, está aí no Gênesis, sobre a igreja de Cristo, que já é manifesta aí, tudo aí, o culto e tudo mais começa aí. Então, muito do erro, do problema, das dificuldades da igreja é porque ignoramos o fundamento, e que Deus nos ajude então. Espero que com essas pregações, com essa caminhada que fizemos, o Senhor possa nos dar uma apreciação maior por esse texto, e principalmente, irmãos, que possamos experimentar esse pacto, esse perdão, essas graças, tudo isso que falamos, que isso seja realidade na nossa vida, que o Senhor possa produzir ou fortalecer, ou produzir essa fé, ou fortalecer ela em nosso coração, e que ao ler toda a Bíblia possamos lembrar desse livro tão importante para as nossas vidas. Que o Senhor então nos ajude, que Ele nos abençoe e fortaleça a sua igreja. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez, oremos ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa bênção de chegar ao fim, ó Deus, dessa série de exposições nesse livro de Gênesis, sabendo que a Tua palavra, ó Deus, é maravilhosa, inspirada, e principalmente, ó Deus, esse livro que é o primeiro, tem um lugar tão importante, ó Deus, no cânon. Abençoa, Pai, a Tua igreja, fortalece a fé. Ó Deus, nos dá a amar a Tua palavra e buscar nela o fundamento para toda a nossa vida. Perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão alheios a Cristo, porque estão distantes da Bíblia, ou não examinam, ou se examinam, não conseguem ver Cristo no texto, não têm a fé, a convicção de que essa história não é mera história humana, que a história é a história do Senhor, que não tem como desconectar história de teologia, de doutrina, da Tua soberania, do Teu governo. A história, ela revela um Deus soberano, ela é teológica nesse sentido, e muitos, ó Deus, têm acreditado mais no acaso, muitos têm acreditado nesse relativismo que está aí, no darwinismo, no materialismo, no evolucionismo, e não acreditam, ó Deus, na história revelada do Senhor, onde a Tua soberania é manifesta. Ó Deus, tira toda incredulidade dos corações, nos ensina pela Tua palavra, nos ajuda, ó Deus, a ir a essas narrativas que são doutrina teológica para nós, que revelam doutrina, que têm teologia, que são regra de fé e de prática para nós, sendo bem entendidas e aplicadas. E nos abençoa, Pai, assim. Abençoa esta igreja, abençoa todos aqueles que estiveram conosco aqui, ouviram essas exposições, que o Teu Espírito se agrade em usar por misericórdia dessas exposições, e que toda a glória seja ao Senhor.
É o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar mais um hino ou cântico congregacional. Vamos ficar em pé. E depois desse momento, nós vamos fazer a oração final. Impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Hino de número 116, União com Deus. Hino 116. Louvemos ao Senhor. Perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por esse momento de adoração do teu povo. Toda glória a ti, abençoa, Pai, as nossas vidas pela tua palavra. E abençoa essa semana, ó Deus, que iniciamos hoje aqui na tua casa, te adorando. Abençoa cada família, ó Deus, dessa igreja. Abençoa essa cidade aqui de Alagoinhas, o nosso país. As autoridades, ó Deus, constituídas nessa nação, que estão nas tuas mãos. E a história, ó Deus, da nossa vida, da nossa família, a história da igreja, a história dessa nação, que toda ela está nas tuas mãos, está cumprindo o teu santo querer. Nos ajuda, ó Pai, a viver de modo que teu nome seja exaltado, glorificado, viver pela fé e morrer também na mesma fé. E nos sustenta, ó Pai, nos dá a combater o bom combate da fé, e viver na esperança maravilhosa da ressurreição e desse país maravilhoso, esse novo céu e nova terra, que sabemos que será essa terra sem pecado, aperfeiçoada, e também, ó Deus, essa terra
onde a Nova Jerusalém, a cidade de Deus estará, e Cristo, o Cordeiro, estará também conosco eternamente, em comunhão, ó Deus. Assim nos dá expectativa, desejo, nos preparar, não permita negligenciarmos, ó Deus, nosso preparo, o desejo, alimentar a santificação, o desejo de que o Senhor venha, que a Tua palavra diz que o Senhor vem sem demora. Não nos permita ser pegos desprevenidos, não nos permita, ó Pai, viver de qualquer maneira nessa expectativa. Tem compaixão, ó Deus, do Teu povo. Também te agradecemos, ó Deus, pela vida dos irmãos aniversariantes, irmã Zuleide, também Débora, a pequena Débora, filha do nosso irmão diácono Alexandro. Abençoa, Pai, dá a ela a Tua graça, fortalece, irmã Zuleide também ali, no seu tratamento. E abençoa, Deus, todo o Teu povo, ó Pai, com a Tua graça, com as Tuas misericórdias. Assim, ó Deus, abençoa a nossa igreja, o presbitério, a nossa denominação, e abençoa a nossa semana, ó Pai, nos guarda, nos protege, também nos sustenta, ó Deus, abençoa cada emprego, cada posto de trabalho, cada patrão, empregado. Ó Deus, concede graça, nos dá obter o pão de cada dia, por meio do nosso trabalho, ó Deus, da vocação que o Senhor tem dado a cada um de nós. E assim, cumpra-se o Teu querer nas nossas vidas, que toda glória seja ao Senhor. É o que pedimos, oramos em nome de Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Nós encerramos esse momento de serviço ao Senhor, damos boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes. Temos uma família aqui nos visitando, bem-vindos. Acho que uma senhora também, uma jovem ali atrás. E ali perto não, ali é João Anderson, não é visitante não. O pastor está sempre conosco ali, pastor Marcos, nos visita hoje também, né? E todos são bem-vindos, ok? Deus abençoe, peço que os irmãos, no momento da saída, possa saudar os visitantes e dar nossas boas-vindas. Irmãos, então nós oramos, nossa irmã Zuleide fez aniversário essa semana, também nossa irmã Débora, lembrando que próximo domingo o segundo domingo, é o domingo em que celebramos o sacramento da mesa do Senhor, a Santa Ceia, certo? E próximo sábado eu estarei viajando para uma reunião ordinária do presbitério do Recôncavo da Bahia, na ilha, ali o lugar é Jiribatuba, na ilha, acho que é Ilha de Vera Cruz, e o lugarejo lá é Jiribatuba, onde nós temos uma congregação que era igreja, se tornou congregação e está desejando retornar a ser igreja. Então o presbitério é uma das pautas de estarmos ali. Uma igreja, irmãos, para ser igreja, ela tem que ter autossustento, ela tem que ter, segundo a Constituição, né? Autogoverno, ou seja, tem que ter condições de ter presbíteros, né? Um conselho, e aí isso inclui uma certa membresia, algumas coisas assim. Então, quando eu cheguei em Jiribatuba, já tinha se tornado congregação, eu não sei exatamente qual foi o processo, mas parece que as coisas estão melhor lá, e aí eles estão pleiteando o desejo de ser reorganizado igreja. Peço que os irmãos orem por isso. Outra pauta da reunião do presbitério lá é o nosso irmão diácono Emerson, ele é aspirante ao Sagrado Ministério pela nossa igreja, e ele precisa, caso ele vá para o seminário, ele precisa se tornar candidato do presbitério, e aí ele precisa ser sabatinado, acompanhado,
pelo presbitério também. Na verdade, o candidato ele é mais acompanhado pelo presbitério, às vezes, do que pela própria igreja, porque o tutor é alguém que o presbitério designa. E aí, caso dê tudo certo, ele já vai para o seminário, então ele se torna seminarista. Então, a nossa igreja é assim, é o trâmite para alguém se tornar pastor presbiteriano. Ele primeiro é aspirante, candidato, seminarista, passa 4 anos estudando. Quando ele volta para o presbitério, ele pode ser licenciado de 1 a 3 anos, e aí ele é ordenado para o ministério. Então, orem pelo irmão, é uma jornada longa, né, e vai participar aí já desse processo junto ao presbitério, que seja feita a vontade do Senhor, né? Sabemos que o Senhor está no controle e vai preparar todas as coisas conforme o seu querer. Nosso desejo e oração é que o Senhor abra essa porta para o nosso irmão. Dando tudo certo, logo mais, acho que já está aberto aí, inscrição até para vestibular, não sei se é em outubro o vestibular, aí faz vestibular e aí vai o trâmite todo. Ok, irmãos, eu quero fazer um reforço aqui de algo que eu coloquei no grupo dos irmãos da UPH. Haverá um congresso em Salvador, dia 27/5. É ano de sínodo, esse congresso diz respeito à questão sinodal, e tem uma taxa de inscrição, tem uma participação necessária, e aí é necessário que nós nos organizemos, né? Então, nesse sábado, na verdade não é esse sábado próximo, né? Eu acho que eu me confundi. No sábado 20 vai ter a reunião do presbitério, mas aí eu já estou avisando, e no 27 vai haver esse trabalho da UPH. Então, peço que os irmãos se inscrevam, acho que o pessoal está querendo esse retorno aí, né, e um incentivo para a participação. Eu estarei lá, e aí, pelo menos um carro, quem desejar ir comigo, né, já pode me procurar também. Ok? Terça-feira, nossa reunião de oração, quinta, reunião de doutrina, domingo pela manhã, nossa escola dominical, e o culto às 18 horas. Lembrando que a classe, na quinta-feira, aqueles que desejam ser membros da nossa igreja, nós temos uma classe estudos para novos membros. Na quinta-feira, eu estou estudando a confissão de fé. E no domingo pela manhã, na classe do salão anexo, eu também estou trabalhando a confissão de fé também, para tanto adolescentes e outros que vão ser recebidos ou professar a fé, estarem prontos para isso. Ok? Algum lembrete, algum aviso a mais? Só um aviso, irmãos. Acho que os irmãos muitos estão sabendo, mas eu quero avisar de público, antes de passar. Gabriel tem um aviso também. Nosso irmão Isaac, né, que é o tesoureiro da nossa igreja, ele é de Alagoinhas, ele e nossa irmã Marília, eles são daqui. E Isaac, na pandemia, ele veio trabalhar de home office aqui na cidade, tem família aqui. E ele me disse que não estava muito bom mais essa questão do home office, ele estava procurando um emprego presencial, e aí apareceu uma oportunidade em Salvador, certo? Então, ele me disse que já estaria esse final de semana lá, para poder, amanhã, fazer uma entrevista definitiva com a empresa. Então, ele deve se mudar para Salvador e congregar lá. Então, ele deve pedir carta em breve. Então, a gente está orando aí até para Deus nos conceder aí um novo tesoureiro. E também agradecer, né, pelo tempo do irmão aqui, entender que realmente ele, por questão de trabalho, como acontece muito aqui na nossa igreja, pessoas que vêm, né, e precisam partir por conta de situação de emprego. Ok? Então, informando aos irmãos sentindo falta por conta disso, né, o que está acontecendo. Mas como ele é daqui de Alagoinhas, eu quero crer que ele vai estar sempre vindo aqui também, né, visitar a família e estando conosco aqui. Meu irmão Diácono Gabriel, pode falar. Irmãos, boa noite mais uma vez. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Amém? Emerson vai expor ali na tela, né, um convite que foi feito à nossa igreja, que é um culto que os jovens estão programando lá na igreja de Camaçari. Né? Vai ter o culto dos jovens lá no dia 20/5, e a nossa igreja foi convidada